Saudações, eu sou William Moraes e esse é mais um vídeo de dicas para escrita, e as dicas aqui serão para construção de sinopses eficientes. Para ser bastante honesto, eu não tocaria nesse tema porque você já acha milhões de dicas a respeito na internet, mas aconteceu de um dos participantes do meu curso de escrita criativa, o Espada Afiada, pedir para que eu falasse um pouquinho sobre isso, e para não deixá-lo na mão, eu fiz um exercício no qual eles tinham que escrever uma sinopse, e eu acabei me convencendo a fazer esse vídeo porque, como esse vídeo mesmo mostra que há várias formas de se fazer uma sinopse, existem várias formas de abordar o tema, e quem sabe a minha pode funcionar para muita gente. Então eu resolvi arriscar e falar um pouquinho o que eu acho sobre o assunto. E vamos lá. Para situar, para localizar o seu leitor no seu universo, você pode usar o que eu estou chamando de triangulação, ou seja, são 3 pontos que vão ajudar nessa situação. A situação é formada por protagonista ou protagonistas, cenário ou cenários e acontecimento ou acontecimentos. E esses últimos geralmente apontam para o antagonista ou antagonistas, pois aborda o desafio a ser enfrentado. Um exemplo, eu vou ler ali, Em um futuro neomedieval, o pirata Ônix Pedra Negra é um dos poucos conhecedores do passado da humanidade enterrado antes do recomeço. A promessa de um novo tempo, livre de guerras e desavenças, nunca foi cumprida. Os soberanos abusam do poder conquistado e o mundo está ameaçado. Caberá ao pirata, inspirado em personagens do passado esquecido, enfrentar as injustiças e quem as promove para salvar o futuro. Obviamente, essa sinopse é do meu livro, Ônix. Estranho, não sei por que eu peguei esse exemplo. Com esses 3 pontos, você literalmente vai conferir uma forma ao seu trabalho. E essa é só uma forma, existem várias. Eu nem sei quantas e nem os nomes, para ser bastante honesto. Eu estou inventando os meus próprios. Já li muitas sinopses, então eu devo ter percebido os padrões. A fim de mencioná-los dentro de formatos, os visualizei como pontos e formas. Aqui, Nesse aspecto, eu poderia sugerir 2 pontos apenas: protagonista e acontecimento. Já teríamos uma linha e já serviria de chão para um leitor. Já funciona, se bem usado. Exemplo: o pirata Ônix Pedra Negra tem apenas um objetivo: cuidar dos próprios interesses na vida, e, para protegê-los, ele enfrentará quem for, principalmente os mais poderosos. Se isso resultar num mundo melhor para todos, tudo bem. Se, depois disso, não atravessarem seu caminho, é claro. Pode funcionar? Pode. Mas o triângulo me agrada mais, ele dá um abrigo. Sobre formas, ainda, pode haver um 4º elemento para nos dar um quadro melhor desse universo. E que 4º elemento é esse? Os ingredientes. Ou seja, falar sobre o que é encontrado no livro. Exemplo: Ônix é um livro sobre busca de uma identidade, de sentido para a vida, de aventura e muita diversão. Tem romance, ação inteligente e surpresas dentro de surpresas. Para ser bastante honesto, eu não recomendo muito esse 4º elemento mais não, pois ele me remete a um vendedor desesperado tentando chamar a atenção do leitor na grande feira da vida. Mas pode ser apenas impressão minha. Por isso eu fiz questão de mencionar e fica a seu critério. O importante é oferecer algo bem conciso. Então eu vou optar pelos 2 pontos da linha mesmo. Mas a linha você estica como desejar, e se não ficar esperto você pode esticar demais. Só começar a falar sobre o personagem, por exemplo, características dele e por aí vai. O meu exemplo desse formato, por exemplo, podia ter sido mais curto. Acho que eu flertei com o limite ali, mas acabei arriscando 3 linhas, já que na minha triangulação eu tinha gasto 5 linhas. Então resolvi esbanjar. Já estava diminuindo mesmo, sou assim, por ousadia. E para quase acabar, eu vou falar de um 5º elemento, também comumente usado, mas não como um ponto. Ele arredonda o que for ao evidenciar e conectar o leitor a uma falta de desfecho, através de um convite. É a pergunta, e eu também já não gosto muito desse elemento, mas tem seu apelo. Exemplo: o que você faria se nascesse num futuro medieval e soubesse de segredos que podem mudar o destino da humanidade e sua cabeça estivesse a prêmio por isso?
E sim, geralmente essas perguntas vêm antes de outros pontos que você precisa abordar. Ou pelo menos é bom que aborde, para não ficar tão vago. Nessa minha pergunta, obviamente, sobre o meu livro Onyx, eu já falei do cenário, um futuro medieval, e do acontecimento. Faltou apresentar pelo menos o personagem. E aí eu poderia emendar a pergunta à apresentação desse personagem. E ficaria assim. Eu vou repetir só para fazer mais sentido. O que você faria se nascesse num futuro medieval e soubesse de segredos que podem mudar todo o destino da humanidade e sua cabeça estivesse a prêmio por isso? Bem-vindos à vida do pirata Onyx Pedra Negra, um cretino mulherengo extremamente eficiente com a espada e inteligente o suficiente para irritar quem prefere vê-lo como oponente ou trazer novas perspectivas a quem o considerar um aliado. Tipo isso. E aí você poderia colocar os ingredientes se você quisesse, mas aí eu já acho que... A pergunta, ela arredonda a coisa porque ela coloca o leitor na roda. Mas eu tenho meu pé atrás com essa forma sim, exatamente por causa da grande quantidade de oferta de livros. E eu enxergo o leitor ficando desnorteado ao ser literalmente puxado um pouco para dentro da sua história. E na verdade ele é puxado daqui para ali, dali para cá, porque todo mundo quer, e todo mundo quer o leitor para ele, claro, ou pelo menos ser incluído como autor ou autora desse leitor. E na minha opinião isso pode deixá-lo mais com o pé atrás, menos predisposto à história do que o contrário, mas também pode ser apenas uma percepção minha. É importante frisar que pode funcionar, inclusive se você levar em conta o seu público-alvo. Então se você quiser usar essa forma e fazer esse convite, colocando o leitor ou a leitora para se colocarem um pouco no lugar do protagonista ou da protagonista, fica a seu critério. Esse arredondamento também pode vir com uma pergunta no final, ou várias perguntas. Exemplos? Onyx Pedra Negra conseguirá encontrar seu lugar no mundo ao descobrir, debaixo de todas as suas máscaras, um rosto estranho a tudo a que ele acreditava ser? O amor vencerá o ego? Ou, e principalmente, ele se tornará uma lenda a ser lembrado por tantos séculos depois, quantos séculos antes? E aqui eu já quase entreguei o sexto elemento, que é o último que eu vou mencionar, e que esse sim eu recomendo muito, mas não no meu caso eu ainda estou na dúvida, mas eu vou falar sobre ele, que é o diferencial. Descubra-o e tente falar sobre ele. Nesse feirão de livros oferecidos, mencionar algo diferente do seu livro é muito bem-vindo. E eu vou explicar a razão de eu ter dúvida se revela o meu ou não, pois pode acabar sendo o seu caso também. Eu encontrei um diferencial muito diferente no meu livro, um troço muito bacana, ao meu ver, que eu queria que fosse descoberto durante a leitura do livro. É um troço que fica em segundo plano em mais ou menos 80% do livro. Em primeiro plano está uma aventura e ela, ao meu ver, é saborosa demais para eu eclipsá-la com o diferencial, que só vai ter uma relevância realmente impactante nos últimos 20% do livro, quando assume o primeiro plano, ou melhor, se funde a ele. Se eu mencioná-lo na sinopse, eu tenho receio que os leitores devorem todo o livro, ou melhor, esses 80% do livro, já desesperados para chegarem na sobremesa. E acontece que essa doce surpresa pode ser ainda mais saborosa depois de a língua pormenorizar bem o tempero do jantar. Estão me entendendo? Não? Talvez alguém esteja. Esse é o meu dilema. Seja como for, eu vou decidir logo, porque meu livro já está pronto, já faz um tempo, e eu quero lançá-lo até o fim do ano. Dilemas meus à parte, acho que aqui vocês já têm umas boas dicas sobre uma sinopse, sobre como fazer uma sinopse eficiente. Eu espero que sim. Muita gente fala sobre isso, pesquise bastante. Tem gente que fala sobre o tempo, insistindo que é importante você colocar tudo no presente, igual eu coloquei no meu exemplo, eu acho que eu coloquei, que fala que Onyx que ele terá de enfrentar essa coisa. Mas eu vou reforçar novamente, são apenas formas. Pode ter uma editora mais tradicionalista que vai exigir alguma coisa mais dentro de um padrão, mas nesse mundo de hoje em dia, onde somos muito independentes, eu aconselho, inove. Antigamente colocavam um trecho do livro na contracapa, onde geralmente vai a sinopse. E acho que algum dia alguém pensou, eu vou colocar apenas uma frase de efeito, tirada do livro ou não. E fica lindo quando capta o sentido do livro.
Eu lembro de um livro do Richard Bach chamado Ilusões, que eu li em 1996, peguei emprestado com a minha professora de matemática, que é minha amiga até os dias de hoje, e atrás tinha a seguinte frase, mentira que eu não vou lembrar porque já faz muito tempo, mas era mais ou menos isso: eis um teste para saber se a sua missão nesse mundo está cumprida. Se você está nele, não está. Sacado? Se não for isso, é bem perto disso. Mas a questão aqui não é contra a capa, alguns lugares exigem realmente sinopses, então eu espero que as minhas dicas tenham te ajudado a se situar para situar o seu leitor melhor, nem que seja te incentivando a fazer uma nova forma de sinopse muito louca, parando para analisar como funciona uma sinopse. No fim das contas, o objetivo é saber sobre o que o livro se trata, e não temos muito tempo não. Hoje em dia ninguém quer ler muita coisa nem sobre o que vai ler, a coisa tá feia. Fazem leitura seletiva, então se você quiser colocar alguns trechos maiores, outros menores e montar uma sinopse dentro da sinopse, fica à vontade, meu caro, minha cara, pois o mundo está mudando e temos que ter jogo de cintura. Então por hoje é só, lembrando que eu tenho um curso de escrita criativa e é gratuito, mas é um grupo fechado, apenas para 30 participantes, e no momento eu tô com 30 alunos, mentira, 20 alunos, então tem mais 10 vagas. Se alguém tiver interesse, me procure aí nos meus contatos, Facebook, mensagem aqui embaixo, sinal de fumaça. Se quiser saber mais, tem outras dicas abertas no meu canal, no meu site, para terem uma ideia se o que eu tenho a dizer pode ser relevante. Como eu disse, eu quero sempre abordar temas não abordados ou abordar de forma muito diferente o que já foi dito. Não foi o caso desse vídeo, mas o propósito dele é ajudar num exercício muito louco que propus aos alunos. Então, nos vemos por aí. Hasta! E esse é mais um vídeo de... E que quarto?